Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque falava com autoridade. Encontrava-se então na sinagoga um homem que tinha um espírito de demónio impuro, que bradou com voz forte: "Ah, que tens a ver conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei que tu és o Santo de Deus." Disse-lhe Jesus em tom severo: "Cala-te e sai desse homem." O demónio, depois de o ter arremessado para o meio dos presentes, saiu dele sem lhe fazer mal nenhum. Todos se encheram de assombro e diziam entre si: "Que palavra é esta? Ordena com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem." E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares da região. Palavra da salvação. Senhor Bispo de Braga, Senhor Bispo de Vila Real, todos vós, caros presbíteros e diáconos, todos vós, irmãos e irmãs, que hoje participais na Eucaristia, nesta Eucaristia em que celebramos Cristo, Nosso Senhor, vencedor do mal, vencedor do demónio. Vós sabeis, queridos irmãos, que Jesus expulsa os demónios e os demónios não são todos iguais. Há demónios mudos. Jesus expulsa um demónio mudo, que cala, que não deixa de falar. No capítulo 9 de São Mateus, nós vemos esse milagre de Jesus. Demónios mudos. Aí se diz que Jesus expulsa esse demónio e que quando o demónio sai, o mudo começa a falar. O mudo começa a falar. O Padre António Vieira, num dos seus sermões, explora
esta expressão, o mudo fala, mas é mudo. Ou seja, ele refere-se às confissões mal feitas, em que as pessoas que são mudas falam, dizem alguma coisita, mas não vomitam o mal que têm no coração. Hoje nós vemos que Jesus expulsa um demónio que fala, que grita e que diz coisas acertadas. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus tem poder para expulsar este demónio, diz-lhe, cala-te, sai desse homem. E realmente o homem assim faz. Ou seja, o demónio sai e o homem fica liberto desta mania de dizer eu sei quem tu és, eu conheço, eu estudei teologia, eu sei isto, eu sei aquilo, tudo. Jesus não quer ser conhecido pelo testemunho dos demónios. Quer ser conhecido, sim, pelo testemunho dos apóstolos. Quer ser conhecido pelas obras daqueles que se convertem a Ele. Queridos irmãos, nós vivemos na nossa sociedade hoje esta influência dos demónios, sobretudo destes demónios que sabem tudo, que falam muito, que dizem e dizem coisas certas. No entanto, são coisas que não nos salvam de nada. Quantos canais de televisão podeis consultar? Com a internet, pois podeis ter acesso a tantas fontes de informação que servem para quê? Queridos irmãos, verdadeiramente nós precisamos, a nossa sociedade precisa de uma libertação deste excesso de informações. Que adianta ao homem saber tantas coisas se não tem comunhão com Cristo? Cristo, nosso Senhor, dá-nos a comunhão com Ele. Cristo, nosso Senhor, dá-nos a graça de o amarmos. Antes, dá-nos a graça de sermos amados por Ele. E essa graça que Ele nos dá liberta-nos da escravidão dos demónios. Não adianta, queridos irmãos, sabermos tanta coisa se verdadeiramente não temos no coração amor a Jesus e amor ao próximo. As pessoas admiram-se do poder da palavra de Jesus. Reparei, estas pessoas que vieram à Jornada Mundial da Juventude, 1,5 milhão, quantas palavras disseram, não chegaram até nós essas palavras. O que chegou foi o testemunho de que são
pessoas amadas, são pessoas no caminho da salvação. Queridos irmãos, na primeira leitura de hoje, ouvíamos São Paulo falar aos Tessalonicenses, nesta primeira carta que ele escreveu e que chegou até nós, em que fala sobre o tempo e a ocasião da vinda do Senhor. São Paulo diz-nos a nós: não precisais que eu vos escreva acerca disso. Vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão noturno. E quando disserem paz e segurança, então subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da mulher que está para ser mãe e não poderão escapar. Queridos irmãos, São Paulo diz que nós não andamos nas trevas. O que é andar nas trevas? É abrir os olhos e não ver nada. Quantas vezes isso nos acontece? A gente abre os olhos e não distingue nada, não vê nada. Andar nas trevas é estares no mundo e não veres os milagres que Deus faz na tua vida. Isso é andar nas trevas. Andar nas trevas é, a certa altura, tu pensares onde é que está o amor de Deus, que eu não o vejo em lado nenhum. E Deus ama-te em cada momento da tua vida. Andar nas trevas é não veres Deus, é não veres o próximo, é viveres fechado em ti próprio, para ti próprio. Queridos irmãos, vós não andais nas trevas. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. Deus não nos destinou para sofrermos a sua ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Andar nas trevas é não ver à frente da sua vida senão a morte em que tudo acaba. Queridos irmãos, Cristo, pela fé, abre-nos os olhos. Cristo mostra-nos o caminho que Ele abriu no meio da morte. Este caminho que nos leva ao amor a Deus e ao próximo. Este caminho que nos dá verdadeiramente vida. A salvação que Cristo nos dá é a participação no seu mistério pascal. Ele morreu por nós a fim de que, velando ou dormindo, vivamos unidos a Ele. Queridos irmãos, não é a mesma coisa vivermos os dias da nossa vida com esta esperança da vida eterna em Cristo ou sem essa esperança. Eu lembro-me muitas vezes de uma velhinha que estava num lar de idosos, numa das paróquias onde eu fui pároco. Era uma velhinha que estava sempre tranquila. Muitas pessoas que lá estavam, enfim, choravam, queixavam-se dos filhos que não iam lá, tudo isso. Esta estava sempre tranquila. E eu perguntei-lhe porque é que ela estava assim tão tranquila. E ela disse-me: olha, Sr. Padre,
A minha vida foi uma vida como a qualquer pessoa, com alegrias, com tristezas, casei, tive filhos, eles não vêm cá muito, mas eu até compreendo, têm a vida deles, têm os filhos deles para criar, enfim. O que é certo é que esta mulher disse-me a certa altura, mas sabe, o melhor da minha vida está para acontecer. Eu fiz um ar de espantado e ela disse, então o senhor padre sabe, não é? Mas eu quero ouvi-lo da sua boca. Ela respondeu, o melhor da minha vida é o encontro com Jesus. É o encontro com Cristo. E eu fiquei contente de ouvir isto, pensei, aqui temos uma cristã que tem fé em Cristo e que tem esperança em Cristo. Porque, olhai, muitas vezes nós temos uma fé apenas religiosa, temos uma fé, enfim, para nos apaziguar a nós, mas que não nos levanta para irmos ao encontro dos outros, ficamos fechados em nós próprios. Queridos irmãos, esta velhinha fez-me lembrar uma imagem das catacumbas de Priscila, em Roma. Uma senhora que comprou lá o seu espaço e mandou pintar 3 cenas, as cenas da sua felicidade. A primeira, o casamento. Ela e o marido, diante de um apóstolo. A segunda, ela sendo mãe, com uma criança ao colo. E a terceira, no centro de tudo. Ela de braços abertos, de olhos levantados, esperando a vinda do Senhor. Queridos irmãos, é assim que nós cristãos damos testemunho de Cristo. Braços levantados, olhos levantados, esperando a vinda do Senhor. O Senhor não mente. Ele prometeu-nos que a nossa vida será o óbito. O que é que quer dizer a palavra óbito? Quer dizer encontro. E a palavra cemitério quer dizer? Dormitório. É? As palavras que os cristãos usamos expressam esta fé e esta esperança de nos encontrarmos com Cristo ressuscitado. Ânimo, irmãos, concluo com esta palavra de São Paulo: animai-vos mutuamente, edificai-vos uns aos outros como já fazeis. A fé em Jesus, queridos irmãos, desperta-nos, suscita a esperança e põe-nos a falar. Peçamos ao Senhor esta graça de vivermos a esperança, esta esperança sobrenatural que Jesus nos comunica com a sua vitória sobre o mal, sobre o pecado, sobre o demónio, sobre a morte.